Primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler dos versículos 13 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus já morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a parúzia do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Amém. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Como dissemos no início, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Isto foi dito por alguém que foi não apenas um apóstolo, mas um profeta. E ele disse isso com autoridade porque Deus lhe deu revelação para isto. Eu quero tratar hoje sobre o tema de arrebatamento. Mais especificamente sobre uma expressão que o nosso profeta irmão Branham usava, que era a fé de arrebatamento. Amém? Mas antes disso, nós queremos mais uma vez nos dirigir a Deus em uma palavra de oração, para que Ele conduza nós nesse momento, para que Ele nos auxilie a termos o entendimento dessa palavra e entrarmos no mesmo espírito da palavra, para assimilarmos essa palavra e sermos fundamentados nela. Amém? Vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui nesse momento para apresentar mais uma vez esse novo pedido que te fazemos, porque ansiosamente estamos aqui, Senhor, para ouvir da Tua palavra. Essa palavra que há pouco lemos, Senhor, é inspiradora e é revigorante, Senhor, porque nos dá esperança. E como disse o Teu apóstolo, ele disse, consolai-vos uns aos outros. Sim, nós nos consolamos porque sabemos que isto é uma verdade. Ajude-nos, Senhor, a falar um pouco sobre isso. Ajude a mim, Senhor, que sou humilde, pobre pecador, indigno, Senhor, mas que agora, nesse instante, Tu possa tocar a minha vida com as brasas vivas do Teu altar, Senhor, queimar a minha língua para que os Teus filhos possam ouvir aqui a Tua palavra sendo proferida, Senhor. Que Tu possa nos dar as Tuas instruções, que Tu possa nos dar as Tuas orientações, que Tu abra as Tuas Escrituras para nós neste momento, Senhor, para que nós possamos sair revigorados, reconfortados e que possamos, Senhor, ser transformados pelo entendimento renovado da Tua palavra. Esse é o nosso desejo que nós te pedimos agora, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podei-vos tomar vossos assentos. Essa expressão fé de arrebatamento, como disse, é um termo que o irmão Branham usava, no inglês, rapturing faith. Alguns ministérios traduziram por fé de rapto. Algumas traduções antigas da Voz de Deus, se você for examinar, você vai ver que eles também faziam essa tradução da palavra em inglês rapture por rapto. E depois a Voz de Deus resolveu se corrigir, porque não é uma tradução exatamente correta para o nosso vernáculo português. E eu tenho tentado ajudar, já escrevi um pequeno texto algum tempo atrás, explicando, dizendo que o correto não é rapto, é arrebatamento.
Acontece que alguns irmãos traduziram literalmente como estava no espanhol. Talvez fizeram traduções de sermões do irmão Branham, do espanhol ao português, e conservaram. Conservaram a expressão rápido, como conserva também outros termos que a gente percebe no espanhol. Então, eu não sei porquê, mas a voz de Deus também seguiu esse caminho por algum tempo, como eu disse, em traduções antigas, mas depois veio renovando, né, e resolveu mudar. Tanto é que você tem um sermão da voz de Deus chamada O Arrebatamento, mudando completamente, né? Porque alguns sermões antigos, como eu disse, era rápido. Depois começaram a mudar para arrebatamento. Tanto é que você não vai encontrar nenhum momento nesse sermão da voz de Deus a palavra rapto ali aparecendo. Eles realmente resolveram traduzir por arrebatamento, e quando o irmão Branham falava rapturing faith, a voz de Deus traduziu por fé de arrebatamento, que é a expressão correta. Então eu fiz aqui uma vasta pesquisa sobre a forma como o irmão Branham apresentava isto, porque era uma colocação que ele fazia, e eu creio que existe até um entendimento privado de alguns sobre como que ele apresentava. Então, para nós sabermos exatamente o que uma banda tratava disso, nós precisamos ver todos os ângulos de como ele abordava isto. E eu, então, quero me basear nisto, e também me baseio também nas Escrituras, e baseio também no nosso ministério que tem nos auxiliado através da palavra de ensinamento, através do ministério do irmão Brian, do irmão Liveio. Escrevi também para o irmão Brian, fiz algumas perguntas, o que ele poderia me passar sobre isso. Também fiz uma pesquisa, os sermões do irmão Liveio. Então é um tema extenso, um tema vasto, eu não vou poder expor todo ele aqui hoje. Então eu quero pelo menos passar uma parte aqui, e amanhã nós damos continuidade a esse tema. Está bem? Então, esse tema, a fé de arrebatamento, já está dizendo. Quer dizer, a fé de um povo que crê de que ele será algum dia arrebatado. É uma fé que nos consola. Porque Paulo diz, consolai-vos uns aos outros. A igreja ela tem que ter a fé de arrebatamento. Porque você não pode ser arrebatado sem primeiro você crer. Então você tem que crer nisto. Irmão Branham, ele tratou o arrebatamento da noiva de uma maneira totalmente inovador e peculiar. Ele tinha uma maneira própria de ministrar a palavra. E ao longo desse estudo eu vou tentar explicar por que exatamente que ele expressou dessa forma. Porque quando ele citava essas palavras aqui de Paulo, justamente no sermão que eu mencionei, o arrebatamento, que segundo o irmão Liveio foi um dos últimos estudos, o último sermão doutrinal do irmão Branham, né, do dia 4 de dezembro de 65. Dali algumas semanas, o irmão Branham partiu. Deus recolheu o seu profeta. Então, nesse sermão, ele fala algumas coisas que até então ele não havia falado, porque ele tinha uma maneira peculiar de expor esse ensino. E a forma como ele expôs ali o ensino de Paulo, sobre o que nós vimos aqui, ele dividiu o arrebatamento como um evento ou como uma série de eventos distintos. Onde o alarido, segundo o irmão Branham, seria a mensagem que Deus enviaria nesses últimos dias para a igreja, eleita, escolhida, mediante um profeta por ele vindicado. Ninguém sabia disso até então. Essa mensagem, esse alarido, ele varreria a terra antes da vinda de Cristo. Essa mensagem teria que chegar por todas as nações. Portanto, esse alarido seria, na verdade, a presença espiritual do próprio Cristo manifestado em meio ao povo, na forma dessa palavra revelada. Seguido depois pela a voz de arcanjo, que é a voz que vai dar vida aos santos que partiram, que vai ressuscitar os santos que já partiram. Enquanto que a trombeta de Deus, segundo o ensino do irmão Branham, é o que vai reunir aqueles mesmos mortos que ressuscitaram, juntamente com os vivos daquele dia, que serão glorificados, que serão vivificados, então levados em um arrebatamento nos ares. Então, todos esses eventos, eles antecedem a vinda de Cristo à Terra. Porém, vale lembrar que, como nós já demonstramos em outros estudos, lá em Francisco Morato, nós tratamos sobre um tema chamado As Três Vindas de Cristo, onde o irmão Branham explicava que Cristo vem 3 vezes, e eu não vou entrar em detalhes aqui, mas alguns irmãos já conhecem o tema, já trouxemos o áudio, o texto. Nesse tema que nós estudamos lá, nós vimos que o irmão Branham, ele afirma que Cristo, ele não desce à terra na sua segunda vinda. Não. É a noiva que vai subir até os ares para se encontrar com ele nos céus.
Então, é somente após um período que Cristo efetivamente desce com a sua noiva para reinar na terra com ela durante o milênio. Portanto, para o irmão Brana, Paulo aqui, queridos, não estava se referindo a eventos relacionados diretamente à vinda física e real de Cristo aqui. Tendo em vista que aqui ele está dizendo que ele tem que vir com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, para então depois os santos se reunirem e se encontrarem com ele nos céus. Então veja, Cristo, ele não vem ainda nesses eventos que estão aqui. Não, primeiro quem vem aqui é o seu Pai, é Deus mesmo. É Deus mesmo quem desce para fazer no resto do corpo do seu Filho o mesmo que ele já fez com a nossa cabeça. Porque assim como ele ressuscitou, seu Filho ascendeu aos céus, o Pai vai vir aqui para fazer a mesma coisa conosco. Então tudo isso vai ser depois de um período de tempo, mais ou menos prolongado. E isso tudo vai antecipar esse evento da vinda de Cristo. Por isso que a palavra que está lá é parúsia. Então Paulo, quando Paulo diz que o Senhor descerá do céu, ele não está se referindo ali deste Cristo descendo do trono do seu Pai para vir aqui e ficar aqui ou até uma certa altura nas nuvens, aguardando por ali até que a noiva suba ao seu encontro. Não. Ele está falando de Deus mesmo que desce em espírito até a terra com um alarido, que é a mensagem. Para quê? Para preparar e amadurecer um povo para esse evento que é tão esperado por ela. A noiva anseia por isto. Enquanto Cristo, então, nesse tempo em que Deus desce e prepara esse povo, o que Cristo está fazendo? Está lá no trono ainda, intercedendo pela sua igreja. Está fazendo intercessões. É por isso que, na teologia do William Branham, digamos assim, o que ocorre aqui agora, primeiro, é uma aparição de Cristo na terra. Antes que ele venha e se reúna com os seus santos ressuscitados nos ares. Portanto, essa parúsia de Cristo aqui que você lê em Tessalonicenses, seria então a presença de Deus mesmo sobre a terra que antecede a vinda física do seu Filho Jesus Cristo. Agora, mas não resta dúvidas de que as colocações do irmão Brana, de que o alarido se referia à mensagem da hora, isso desperta o interesse de toda a noiva para estudar então esta mensagem e dar a ela todo o merecido cuidado, porque é nessa mensagem que muitos vão encontrar a resposta para algo que o irmão Brana sempre afirmava e que todos precisariam ter, que é o que ele chamava de fé de arrebatamento. Porque essa fé de arrebatamento está onde? Nesta mensagem. Amém? Amém. Agora, quando o irmão Brana falava fé de arrebatamento, estaria mesmo essa fé na mensagem? Ou será que seria alguma outra mensagem que ainda deveria ser entregue? O que é exatamente essa fé de arrebatamento? Porque muitos já têm suas próprias opiniões sobre isso. O que é? É uma outra mensagem? É uma outra revelação? O que é isto? Será que essa fé de arrebatamento, da qual o irmão Branham tanto falava, seria alguma outra revelação ou conhecimento adicional à fé original dos apóstolos? Será que seria isso? Porque eu estou vendo que alguns estão interpretando dessa maneira. Será que essa fé seria uma fé a mais diferente daquela que nós já temos? Porque eu quero que você se lembre que o apóstolo Paulo, ele disse que há apenas uma única fé. Amém? Pode haver multiforme graça, como ele falava, mas não existe multiformes fé. Não existe. Só existe uma fé. Eu quero ler onde ele fala isso, lá em Efésios 4, 6. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados e uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Portanto, pelo que Paulo aqui está dizendo, só existe uma única fé. Então, se existe somente uma única fé, da mesma forma só pode haver uma única doutrina. Tem que haver. Não existe outra doutrina para você crer.
Não existe uma outra coisa revelada para você aqui. Só existe uma fé para você pôr a tua confiança. Só existe uma doutrina para você meditar, confiar, estudar, render, aceitar, confessar e obedecer. Só existe uma. Uma só fé, uma só doutrina. E o irmão Branham, ele disse que só existe uma fé e só existe uma doutrina. Um sermão do irmão Branham que não temos traduzido, combatendo pela fé que uma vez foi dada aos santos de 53. Olha o que o irmão Branham vai dizer aqui. A fé que uma vez foi dada aos santos. Já está falando daquela fé apostólica. Né? E não apenas uma fé. Algumas pessoas dizem, bem, isso é contrário à minha fé. Muitos dizem isso. Não, isso que vocês estão falando é diferente da minha fé, da minha igreja, do meu grupo. Né? Aí que o irmão Branham vai dizer, só há uma fé. Uma só fé. Um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. Só existe uma doutrina. Então, o irmão Branham, vocês sabem, ele foi chamado por Deus para trazer para nós essa mensagem, para preparar a noiva para a segunda vinda de Cristo. A sua mensagem ela não foi outra, senão a mesma doutrina dos apóstolos. Amém. De tal maneira que ele disse que não há outra doutrina, não há outra fé que prepara hoje a igreja para a segunda vinda de Cristo, a não ser essa mesma doutrina apostólica. Amém. Deixa eu ler onde ele fala sobre isso, também num sermão que não temos traduzido, Credes Agora, de 52. Recentemente, quando eu estava batizando no rio, em Jeffersonville, lá em Ohio, quando Deus comissionou, não foi isso? Quando a coluna de fogo apareceu, né, ele vai resumir aqui para nós o que aconteceu ali. Quando todos os jornais locais cobriram isto, às 2 horas da tarde, quando estava orando, aqui veio ele dos céus, lá pelas 2 horas da noite, em junho, ou no período da tarde, melhor, ele se corrige, em junho, em meados de junho, bem acima de onde eu estava, e uma voz disso dizendo, como João Batista foi enviado para alertar as pessoas da primeira vinda de Cristo, assim esta mensagem é para alertar o povo da segunda vinda. Subiu de volta para os céus, enquanto as pessoas gritavam e desmaiavam, porque muitos presenciaram aquilo. O que foi isso? Pergunta o irmão Branham. Deus aprontando a igreja. Você não precisa de nenhuma nova doutrina. Não, só existe uma doutrina, só existe uma fé. Você não precisa de nenhuma nova teoria. Você precisa realmente de verdadeiros corações ao Deus Todo-Poderoso, a crer em Deus e em seu Filho, Cristo Jesus, ter comunhão com todo mundo, com todos os cristãos, pelo Espírito Santo. Amém. Então veja, queridos, só há uma fé. Só existe uma fé, só há um batismo, só há um Deus, só há uma doutrina. E essa fé que a igreja deve ter hoje é a mesma fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque veja, antes de ser fé dos apóstolos, era a fé de Jesus. Nosso último estudo, agora que tivemos, domingo passado, nós tratamos sobre esse tema, a fé de Jesus Cristo. Mamãe vai dizer para nós lá em mensagem que não temos traduzido, Jesus Cristo mesmo ontem, de 56. Agora, às vezes, tem sido dito hoje em diante, entre muitos crentes, que eles dizem sobre certas coisas, isso é contra a minha fé. A mesma questão, né? A nossa fé não ensina dessa maneira, não ensina isso. Só há realmente uma só fé. Assim diz a Bíblia. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e há uma só fé, e que é a fé do Senhor Jesus Cristo. Amém. A fé da igreja tem que ser a mesma fé de Jesus Cristo. Verdade. E o irmão Branham, nesse estudo que eu mencionei, que nós tratamos, o irmão Branham nos explicou qual que era a fé de Jesus Cristo. E a fé que ele tinha, de si mesmo, de Deus, é a mesma fé que toda igreja deve ter. Então, eu comentei com o irmão Brian sobre essa questão da fé do arrebatamento. Ele disse, irmão Diógenes, a fé do arrebatamento é a mesma fé que nós precisamos para a nossa cura divina. É a mesma fé que nós precisamos
para receber o batismo do Espírito Santo, para ser regenerado, para passar pelo processo do novo nascimento, para pedir um dom espiritual, para pedir auxílio a Deus em algum recurso, alguma necessidade, alguma área financeira, como nós agora oramos e intercedemos. Essa fé que nós tivemos aqui de expor a Deus as nossas necessidades e crendo que Ele poderia responder, essa fé que nós temos é a mesma fé de arrebatamento, porque só existe uma fé. Não existe mais de uma fé. Só existe uma fé. Então, a fé que nós precisamos para o arrebatamento é a mesma que nós precisamos para a nossa experiência do novo nascimento, para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa redenção. Pois tudo que isso exige é uma só e mesma fé. É a mesma fé. Então, se algum santo não tiver fé para uma dessas bênçãos mencionadas, batismo do Espírito Santo, salvação, cura divina, se ele não tiver fé para uma dessas coisas, consequentemente, não terá também fé para as outras. Porque aquele que recebeu a fé de Cristo não pode crer em algumas coisas e descrer em outras. Então, a fé de Cristo faz o eleito crer em tudo e a não duvidar de nada. Então, se você diz que realmente tem fé para a cura, para ser salvo, você vai ter que ter fé para o arrebatamento. Você vai ter que ter isto. Você não pode crer uma coisa e descrer em outra. A fé de Cristo não te dá permissão para crer em uma coisa que acha que é possível. E não, isso aqui não sei se vai acontecer, não sei se eu sou merecedor. Nós não somos merecedores de nada, é tudo pela graça. A fé mesmo é por graça, é uma revelação. Portanto, o irmão Branham, embora ele mencionasse uma fé de arrebatamento, isso não quer dizer que ele estivesse ali criando, subdividindo aquela única fé apostólica que ele mesmo disse que existia, em uma espécie de categorias de fé, de vários tipos de fé. Não. Como nós sabemos, o irmão Branham, ele disse que fé é uma revelação. Amém. Algo que é revelado a você. E a única fé que é revelada e que existe é a revelação da palavra sobre a qual toda a igreja está edificada. Toda a igreja está edificada sobre uma fé e sobre uma palavra revelada. Amém. Então eu vou ter que ler aqui alguma coisa para você sobre o que o irmão Branham falou sobre a revelação. Porque fé é uma revelação e só existe uma fé. Isso quer dizer o quê? Só existe uma revelação. Não existe mais de uma, ou categorias. Não. Na mensagem A União Visível da Noiva, o irmão Branham diz assim: e a revelação é a única coisa. É a revelação da palavra. Então a única fé que tem, qual que é? É a fé no quê? É na única doutrina, é na única palavra. É a revelação da palavra. O que é uma revelação? Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Fé é uma revelação, porque a fé tem sido revelada a você. Então, observe que a noiva, ela não poderia ser edificada em uma fé ou revelação que ela ainda não tem. Não pode. A igreja é edificada sobre uma revelação, sobre uma fé. Ela não pode ser edificada em uma coisa que ela não crê. Ou sobre uma outra revelação. Não pode. Ela não pode ser edificada sobre uma coisa que ainda teria que vir. Não. Ela só pode ser edificada e fundamentada em alguma coisa que ela já recebeu, que já lhe foi dado. Portanto, toda igreja está edificada em uma única fé que já tem sido revelada a ela sim, ela já recebeu isto. Então, isso não é algo que o eleito precisou fazer, que você precisou fazer, para poder então receber e obter essa fé. Mas é algo que já lhe foi dado, como eu disse, gratuitamente, é pela graça de Deus. O irmão Branham fala isso, mensagem Obras é Fé Expressada, de 65. Agora, fé é uma revelação de Deus. Agora, fé é uma revelação. Aí é onde eu quero ficar. Só um momento. É uma revelação. Ele revelou a você, melhor, por sua graça. Não é nada que você fez. Você não trabalhou por si mesmo para a fé. Você já tem a fé, ela é dada a você. Então você já tem. Isso já te foi dado. Fé para a cura divina, ele já te deu, você já tem isso. Fé para ser salvo, fé para receber algum benefício, fé para o arrebatamento. O profeta aqui diz, você já tem, isso já te foi dado. Entendeu isso?
Então, se a revelação já foi dada para a igreja, só o que ela vai fazer agora é aguardar pelo quê? Pelo seu cumprimento. Amém? Então ele diz aqui, já te foi dada a você pela graça de Deus, e Deus a revela a você. Portanto, fé é uma revelação, e toda a igreja de Deus está edificada sobre a revelação. Essa é a verdadeira revelação, porque fé é uma revelação. Ela deve ser revelada primeiro. Então, você tem uma fé de cura, porque você sabe que Deus vai te curar. Se você sabe que Deus vai te batizar com o seu Espírito Santo, você tem essa fé para isso. Se você crê que você vai ser arrebatado com os santos, tanto seja como vivo ou como falecido, que ele vai ressuscitar, como os demais santos que partiram, se você tem essa fé, você tem a fé de arrebatamento, você crê. Então a fé é uma revelação, mas é uma revelação da palavra. O eleito crê em algo que foi revelado. E mesmo que se trate de algum evento ainda por acontecer, que não aconteceu ainda, ele ainda assim mesmo, ele vai crer nisso. Ele crê que vai ocorrer, que vai acontecer. Porque isso é uma revelação que já foi dado para ele. Ainda que não aconteceu, ele já tem como um fato. Vai acontecer. Ele já tem aquilo. Porque é uma fé. E a fé já foi dada. Mensagem aos ungidos dos últimos dias. O que é fé? Fé é algo que é revelado a você. Que ainda, olha só, que ainda não é, mas você crê que será. Então, nós podemos entender com isso, como o irmão está dizendo aqui, que embora o arrebatamento ainda não tenha ocorrido, a noiva já tem a revelação de que ele sucederá. E estará aguardando por isso. Ele disse, ainda não aconteceu, ainda não é, mas você crê que vai ser assim. Fé é uma revelação da vontade de Deus, é a vontade dele. Não vai falhar por falta de vontade de você, vai se cumprir porque é dele a vontade, é ele que quer. Então, por revelação. E as igrejas hoje nem sequer creem em revelação espiritual. Elas creem no ensino dogmático de um sistema. Pela revelação, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Amém? Eu espero que você veja isto. Vê onde nós estamos vivendo. Vê a hora. Então veja, se a fé é uma revelação que já foi dada para a igreja, a revelação do arrebatamento também terá que ser algo que ela já possui. Embora ela esteja ainda esperando que se manifeste lá no seu devido tempo, segundo a soberana e perfeita vontade de Deus. Vamos ver agora algo sobre isso que o Mambana falou na mensagem, o arrebatamento. Ele vai dizer aqui, mas para a igreja, para a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Ele diz que o arrebatamento é uma revelação. É uma revelação para ela. Então, o que quer dizer isso? Em outras palavras, o arrebatamento é uma fé. Porque fé é uma revelação. Amém? Não é um simples jogo de palavras. Mambana disse isso. Fé é uma revelação. Ele agora diz, o arrebatamento é uma revelação. Então é uma fé. O arrebatamento é uma fé. Pois tem que ser uma fé, tem que ser uma revelação. E como Mambana disse, essa fé já te foi dada, não é isso? A revelação já foi dada. Depois ele diz, é revelado a ela. A verdadeira noiva de Cristo estará esperando por essa revelação do arrebatamento. O que ele está dizendo aqui? Ela está esperando que o arrebatamento se revele, ou seja, que aconteça. O arrebatamento ainda não se revelou, ou seja, em outros termos, não aconteceu ainda. Mas a noiva já está crendo que ele acontecerá e está aguardando por isto. Pois como o irmão Brana disse, o que é fé? Fé é algo que te é revelado, né? E ainda que não é, ainda não aconteceu, você crê que será, então você já tem isso vai acontecer. Então, por que isso? Porque a fé é uma revelação de algo que ainda não aconteceu, mas que se espera que aconteça. Amém? Depois ele continua. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que te é revelado, ou seja, lhe foi dado, então você já o tem. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim.
Ou seja, em outras palavras, parece que ficou um pouco enrolado aqui. Ou seja, Abraão teve uma revelação de que Deus ia dar algo para ele. Né? No caso, um filho. Então, ainda que ele não via esse filho, ele confessava como se tivesse filho. Ainda que todas as coisas mostravam ser oposto à revelação que lhe foi dada, ele sabia que aquilo ia acontecer. Ele já tinha. Ninguém podia mudar isto, nem de Deus e nem de Abraão, porque foi dado por Deus a ele, então ele tinha fé. Ainda que todas as circunstâncias dissessem que isso não iria acontecer. Então agora, fé é isso. Isso que é fé, é a revelação de Deus. A igreja está edificada sobre uma revelação, o corpo inteiro. Então ela não fica olhando para as circunstâncias, ela tem uma promessa. E ela descansa, ela confia nessa promessa. Porque já foi revelado para ela que vai acontecer, vai suceder. Então ela já tem, ainda que não tenha acontecido. Então, se o arrebatamento é uma revelação de algo que ainda vai suceder, a fé de arrebatamento, o que é? É a certeza e a convicção de que ele está iminente de acontecer. Leve ele o tempo que levar. Abraão, como eu disse, ele recebeu de Deus uma revelação de que ele teria um herdeiro pela sua esposa Sara, que era estéril, não podia ter filhos. E ele creu na revelação que Deus lhe deu e esperou por essa revelação se cumprir. Embora isso já lhe havia sido dado por fé. Ele já tinha fé de que ele teria este filho. Portanto, durante todo o tempo que demorou para que Isaac nascesse, quanto tempo foi? Não sei, acho que uns 25 anos, algo assim. Levou uns 25 anos. Todo esse tempo, desde o momento em que Deus lhe deu a fé, a revelação de que ele teria um filho, até que o filho nascesse, todo esse tempo que se passou, né, Abraão nunca duvidou. Abraão, mesmo assim, ele continuava crendo. Todo o tempo que levou para Isaac nascer, Abraão, mesmo assim, ele tinha a sua fé de Isaac. Está me entendendo? E alimentava diariamente essa fé de Isaac com ele, porque ele nunca duvidava de que isso um dia iria se cumprir. Então, é nisso que a igreja hoje está edificada. Né? Não exatamente em alguma revelação que ainda pode ser dada, mas em uma revelação que já foi dada a ela e que está para acontecer e para se cumprir. Então veja, se Abraão não tivesse tido a fé de Isaac, nunca teria havido um Isaac. Da mesma forma, para que haja primeiro o arrebatamento, você já tem que ter a fé de arrebatamento. Entende o comparativo que estou fazendo? Então, nesse estudo que nós tratamos, que eu mencionei, a fé do Filho de Deus, nós mencionamos ali rapidamente aquela escritura de Deuteronômio 29 e 29, onde Moisés diz ali que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a nós, a igreja, para que cumpra. Pertence aos santos. As encobertas pertencem a Deus para que Ele mesmo as cumpra da maneira dele, como Ele achar melhor. Então, compete ao povo eleito somente o quê? Crer, confiar, esperar e agir em cima disso. Agir conforme a revelação que ele recebeu, que lhe foi dada. E aquilo que está encoberto, como que vai ser cumprido, nós temos que deixar para que Deus revele, para que Deus cumpra da maneira como Ele bem entender. Amém, queridos? Porém, veja que toda a fé na qual a igreja está edificada é sobre uma revelação da fé de Jesus Cristo. Amém? É a fé de Jesus Cristo e de quem Ele é. Nessa mesma mensagem, o arrebatamento, o irmão Bana vai tratar sobre isso. Ele disse, quem diz os homens ser o filho do homem? Um deles disse que tu és Moisés, Elias e assim por diante. Ele disse, mas e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Qual é a fé que vocês têm de mim? O que vocês pensam a meu respeito? Ele disse, o irmão Bana não mencionou, mas nós sabemos que foi Pedro. Pedro deu uma resposta para a pergunta de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que te revelou, meu Pai que está no céu te revelou. Sob esta rocha, ou seja, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. E Ele é a revelação de Deus. Jesus revelou Deus para a igreja, é a revelação dele para nós. Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo,
Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era em um corpo de carne. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Ele disse, carne e sangue nunca te revelou, mas meu Pai, que está no céu, te revelou. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e a revelação da palavra em seu tempo próprio. Em cada era da igreja, há uma medida, uma porção da palavra que é revelado para cada era específica. A cada era foi um tempo próprio para que uma determinada revelação da palavra de Deus estivesse ali com a noiva, com aqueles eleitos daquele tempo, para que cada um dessa era, no seu tempo oportuno, recebesse e chegasse ao entendimento da palavra, até que as eras chegassem à sua última era, onde a igreja, o corpo místico de Cristo, atingisse a plenitude da palavra, voltando ao mesmo entendimento e à mesma fé doutrinária apostólica da era de Éfeso. Porque quando este mensageiro trouxe essa mensagem que é um alarido, o que ela fez em nós? O que esse alarido fez conosco? Ela fez com que nós tivéssemos a mesma confissão que os nossos pais lá tiveram no início. Porque ao longo das eras sabe que isso se perdeu. Mas depois Deus, dentro de uma medida, foi trazendo um pouquinho ali, um pouquinho ali. E aqueles de cada era foram recebendo e foram crendo e foram justificados com aquela medida que eles receberam, que foi confiada a eles. Então ele disse, a igreja toda está edificada nisso. Cada era da igreja há um povo que Deus separa para ser edificado sob uma revelação da palavra que é dada em cada tempo oportuno. Rombana disse, estou explicando o que ele quis dizer com isso. Então, veja, Jesus Cristo, segundo a Quilombana, ele é a revelação de Deus para nós. Ele revelou Deus para nós, na qual a igreja, então, ela está toda edificada. E a menos que alguém receba essa revelação de quem é Deus, de quem é Cristo, qualquer outra fé, qualquer outra religião que alguém possa ter professado, não vai ter servido para ele de nada. Porque só há uma fé, uma doutrina na qual a igreja tem que estar edificada. Não há outra fé, não há outra filosofia, não há outra religião. E o Mambana diz, você não precisa de outra. E ele mesmo não veio para trazer outra, nem a dele. Ele não tem uma fé própria, ele não tinha uma doutrina própria. A doutrina que ele tinha foi que Deus lhe deu, que é a doutrina dos apóstolos. Lá na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, Mambana vai dizer, eu estava conversando com um cavaleiro, há não muito tempo atrás, um erudito cristão, um teólogo, creio eu. E cavalheiro, ele disse, Senhor Branham, nós rejeitamos todas as revelações. Eu disse, então vocês têm que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus. Amém. Deus revelado em carne humana. A menos que você veja isto, você está perdido. Você não pode rejeitar, porque a igreja está edificada na revelação. Mas qual é a revelação? A revelação da palavra de Deus, a palavra de Cristo. A revelação de Deus encarnada em seu Filho Jesus Cristo. Então veja, a revelação da palavra para esse dia é esta fé de Cristo. E como disse o irmão Brian, ele está ministrando isso, nós também estamos tratando a mesma coisa. O que é exatamente a revelação de Cristo para nós? Não é apenas um conhecimento, uma informação. A revelação de Cristo para a igreja é a própria vida do Espírito de Cristo na igreja. Não é você decorar uma escritura, quem que é Jesus para você? Eu sei que Jesus é isso, Jesus é Filho de Deus, o Cordeiro que foi molado desde a fundação do mundo. Essa parte intelectual é boa, ela tem o seu lugar, mas na verdade a verdadeira revelação é quando o próprio Cristo está em você. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo agora vive em mim. E a fé que eu vivo hoje, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então essa é a verdadeira revelação de Cristo para a igreja. É quando é Cristo na igreja vivendo. Até que as pessoas consigam entender isso, elas vão continuar fazendo o que estão fazendo. Cultivando seus próprios grupos, suas próprias interpretações, suas próprias religiões, suas próprias colocações, suas visões. E não é isto que Deus quer que você faça. A igreja tem que estar alicerçada na revelação de Cristo. Amém. E é o próprio Cristo nele vivendo. Cristo, ele sabia que ele era o Filho de Deus. E que ele estava aqui para revelar Deus para o mundo. Portanto, Jesus, ele é o Deus que foi revelado ao mundo em carne humana.
E a palavra revelada de Deus para este dia, hoje, ela foi o quê? Ela foi a manifestação deste mesmo ministério do Filho do Homem em carne humana, outra vez agora vindicado por meio de sinais e por meio de uma mensagem. Deus mesmo desceu nesse tempo do fim para trazer para a noiva uma mensagem que serviu como um alarido para dar ao eleito a fé de arrebatamento. O crente eleito de hoje, a noiva hoje, ela só vai receber a sua fé para o arrebatamento se ela crê na mensagem da hora. O alarido do dia que Deus enviou para a sua igreja hoje. Você não vai ter fé para arrebatamento se você crê numa medida, uma palavra de uma era passada. Nós estamos na última era. Enoque foi arrebatado, o sétimo depois de Adão, não é assim? Lembra dos tipos de Mambrana? Nós estamos na sétima era da igreja. Esta é a era em que tem que ocorrer o arrebatamento. Então tem que haver uma fé, ou seja, a revelação do arrebatamento, que tem que ser a mesma fé original dos apóstolos. Amém. Então, pelo que nós estamos compreendendo até aqui, Deus tem descido até nós com seu alarido para dar à igreja essa mensagem, para colocar ela em ordem para o arrebatamento. Essa mensagem está aqui, vindicada, para este fim. E como nós lemos aqui agora há pouco, né, o Nombrando ele disse que foi comissionado por Deus lá no Rio Rai, quando a coluna de fogo apareceu, né, para alertar o povo, ele disse, para alertar o povo da iminente vinda de Cristo. A sua mensagem seria para isto. Então Deus usaria o profeta de Malaquias 4 para trazer de volta a fé de ressurreição, que é a fé original dos apóstolos. Porque a fé que nós precisamos ter para o nosso arrebatamento é a fé de ressurreição. E é a mesma fé de ressurreição, é a mesma fé de arrebatamento que os pais da igreja tiveram. Não é diferente da que nós temos que ter agora. É a mesma, porque não há outra fé, não há outra doutrina. Só a gente entendeu isso, né? Agora, deixa eu ler uma banda onde ele explique isso. O Mensageiro do Entardecer, de 63. Agora, o que é que este mensageiro de Malaquias 4 vai fazer? Restaurar a fé original, a fé da ressurreição. Para quê? Para que isto? Para você ter a fé de arrebatamento, que é a mesma fé original que a igreja primitiva já possuía. Você está entendendo? Então, a mensagem do Mambrana, então, ela seria para isto, para pôr uma igreja em ordem, para dar para ela a fé para o arrebatamento. E a primeira vez que o Mambrana usou esse termo, fé de arrebatamento, rapturing faith, foi um sermão lá de 53, e quando você vai fazer a pesquisa, à medida que vai passando o seu ministério, ele vai desenvolvendo o seu conceito, mas sem alterar isto. A primeira vez que ele mencionou foi aqui, na mensagem Israel e a Igreja número 2. Mas Deus está agora mesmo libertando a igreja em todos os lugares, colocando em ordem agora, para que assim ela possa entrar no arrebatamento. E é pela mensagem que ele está fazendo isso. Amém? Tem que dar a ela fé de arrebatamento antes que ela possa ir ao arrebatamento. As pessoas estão no espírito dos últimos dias, como nós já estávamos comentando agora há pouco, né, irmã Maria? Assim como estavam nos dias de Noé. Tudo tem que se repetir. Comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, despreocupados, não se importando, vagando e tudo mais. Ok, então vamos lá. Enquanto Deus está preparando um povo com uma mensagem, os demais que se diz igreja, que se dizem cristãos, o cristianismo de hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão preocupados com o quê? Com seus próprios programas, com as suas próprias distrações. Esta é a era da distração. Agora, quando o Umbanda recebeu a visão da noiva marchando, você deve se lembrar disso. Ele teve uma visão e viu a noiva marchando. E a noiva marchando eram donzelas marchando com cabelos compridos, vestes brancas, creio eu. Mas ele disse que no finalzinho da fileira da noiva, ele viu algumas irmãzinhas se distraindo, olhando para o lado. Alguma coisa distraiu ela, chamou a atenção delas, e elas continuaram marchando, mas sem olhar para frente. O que foi isso? E se desviaram, saíram, se afastaram da fileira. Então o irmão Branda disse que nessa visão ele se viu, né, gritando para elas. Né? Ele disse, volte para a fileira, continue marchando, não saiam da fila, não se distraiam, continuem, voltem para o lugar de onde vocês estão saindo. Amém. Então veja, é exatamente isso que é a mensagem do alarido
tem que fazer. É exatamente isso que a mensagem agora está fazendo. Porque parece que faz parte da nossa natureza se distrair. E a todo instante tem uma mensagem aí de Deus, um alarido dizendo para você, volte para a fileira, não te distraia. Ou seja, chamando o povo para quê? Para marchar. Esse é o alarido de Deus para a noiva desse dia. Eu fui fazer a pesquisa no grego da palavra alarido, que está lá em Tessalonicenses, na concordância de Strong, ele vai dizer para você que alarido vem do grego celeuma. E olha só os significados para isso. Celeuma, ou alarido, quer dizer ordem, quer dizer um comando, quer dizer um grito de estímulo. Repita junto comigo isso, diga, um grito de estímulo. Escute isso, a mensagem faz isso, ela te dá um grito, para te estimular. O que mais? Seja por qualquer coisa. Explicação de Strong, né? É como um grito de estímulo, seja aquele pelo qual os animais são incitados e mandados pelo homem, né? Como se manda, pega, vai lá, né? É um grito de estímulo, vai lá, ou coma, alguma coisa assim, né? Seja mandados pelo homem como os cavalos pelos cocheiros, eia, cavalo, anda adiante, né? Ele sabe a forma, a palavra certa para expressar, para dar um grito de alarido, e o cavalo obedece, ele marcha, ele já sabe, já tem o comando certo, né? Ou seja, pelos cães, pelos caçadores, quando vão caçar, dá ordem, lá está preso, lá está o tatu, e o cachorro sabe, corre lá, ele tem que ter uma voz de comando. O alarido é isso. Ele vai dizer que mais? É aquele pelo qual um sinal é dado a homens. E o que nós mais temos agora nessa mensagem é sinais. Deus nos deu uma coluna de fogo, como temos ali. Deus nos deu uma nuvem. Para chamar a atenção do profeta, o alarido dele primeiro foi um redemoinho nas árvores. Alarido é tudo isso. Depois diz, remadores, é como um sinal para remadores pelo capitão de um navio. Quem já assistiu o filme Ben-Hur sabe, né? Tinha um toque de comando lá para eles remarem, né? Um toque de abordagem, um toque de batalha, né? Então, seja para soldados pelo comandante, com uma convocação em voz, ande soldado, marche, né? Ou um chamado de clarim. E é isso, meus queridos, que é a mensagem. A mensagem é tudo isso. A mensagem da hora faz tudo isso. Ela coloca uma igreja em ordem para quê? Para marchar. Marchar frente à parúzia de Cristo agora, a presença de Cristo agora. Frente ao seu general. Preparando a igreja para quê? Para a batalha. Amém. É isso que o comando de batalha serve, o comando da alarido serve. É preparar você para a batalha e para dar a você a fé de arrebatamento. Israel e a igreja número 3. Irmãos, todo mundo cristão está esperando a vinda do Senhor. E tem alguns que não estão mais preocupados com a vinda do Senhor. Como eu disse, estão distraídos. Mas o mundo cristão está preparando, todo mundo cristão está esperando a vinda do Senhor e o arrebatamento da igreja. Todos que têm qualquer conhecimento da palavra têm esta fé e espera por isso. Bem, se não temos fé suficiente para a cura divina, como vamos ter fé de arrebatamento? Ou seja, como nós já dissemos, se você não tem fé para uma coisa, você também não vai ter fé para outra. Porém, o que o Mambana aqui está dizendo para você é que tem que haver uma mensagem com poder que desperte e prepara um povo para esta fé. Depois ele diz, eu creio que há um grande chamado que está surgindo. O que é esse chamado? O alarido. A mensagem, o toque de comando para a batalha. Eu creio, como Davi. Davi disse, ele deitou ali e esperou, e ele ouviu e ele aguardou. Depois de algum tempo, ele ouviu um vento veemente nas folhas de uma amoreira, passando por ali. Ele sabia que Deus estava diante dele. O que é isso? A parúzia, a presença de Deus. Olha os tipos de membrana. Irmãos, eu estou atento para ouvir o balançar das folhas, para ouvir os sinais, o alarido. O barulho nos arbustos de amoreira, Deus indo adiante da batalha. Sim, Ele está aqui, Ele que está liderando esta batalha. Ele não apenas está dando estímulo, toque para você se despertar e marchar, mas Ele está à frente. Então, levantemo-nos
e vistamos a completa armadura de Deus, puxemos a espada e vamos adiante, a batalha então nos pertence. Quando vemos a mão de Deus movendo-se através de sinais e maravilhas, vamos começar a seguir. Por que isso? Porque esses sinais, maravilhas, isso tudo serve para estimular a fé. E a mensagem é para colocar e estimular a fé em mim e em você. Deus usou o ministério de Mambrana sobrenaturalmente, com sinais, e tudo aquilo ali foi para estimular a fé do povo. E a mensagem ela faz isso, através de uma palavra, que é o larido, e através de sinais, despertar. Primeiro, colocar uma fé, e ao mesmo tempo estimular esta fé em você. Meus irmãos, não há mais nada fazendo isso agora a não ser esta mensagem. Não há uma outra religião, não há uma outra doutrina, não há outra denominação, um grupo organizado fazendo isso. É somente esta mensagem agora. Então veja, Deus ele está fazendo uso da sua mensagem para fazer um povo marchar a fim de sair de uma era para passar para uma outra era, que é a era que estamos vivendo agora. Estamos vivendo a era da noiva, porque uma noiva agora está sendo preparada. Onde nesta era, a fé de arrebatamento tem preparado a igreja eleita para que ela se encontre com Cristo nos ares. E a mensagem que o irmão Branda trouxe representava justamente essa fé de arrebatamento que Deus estava trazendo para a sua igreja agora, nesse tempo do fim. Estou lendo esses parágrafos para você entender que essa fé de arrebatamento está nesta mensagem de William Branham. Amém? Você está entendendo isto? Mensagem Deus tem um caminho provido de 54. E agora, estamos entrando direto em outra grande era, vindo para o arrebatamento da igreja. E nisto, estamos vivendo no tempo da restauração dos dons. Isto fez com que muitas de suas grandes, boas igrejas tropeçassem. Isso mandou os nazarenos para trás e fez muitos pentecostais se tornarem fanáticos, o extremo, né? Porém, do mesmo modo, Deus está seguindo em frente, trazendo a fé de arrebatamento para a sua igreja. De que maneira? Através dessa mensagem apostólica, que é a doutrina apostólica. Isso mesmo. Então, esta noite, eu represento essa fé, diz o Mambrana. Essa fé de arrebatamento que você precisa, eu estou aqui, eu estou representando esta fé para você. Porque eu sou este alarido aqui, em forma humana. É isso que ele está dizendo. Eu represento essa fé. Quer dizer, a fé, ou seja, a mensagem de Mambrana, que estava trazendo consigo a fé de arrebatamento. Eu represento esta fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Veja, ele está dizendo aqui para você que a fé que ele tinha, a mensagem de Lembrana, que estava trazendo consigo a fé de arrebatamento, é a mesma mensagem apostólica, é a mesma fé apostólica, porque só existe uma fé e só existe uma doutrina. A fé que uma vez foi dada aos santos, na forma de um dom divino, eu apenas faço como ele me diz para fazer. Certamente que tenho muitos críticos, sim, não apenas por causa dos sinais, mas também pela própria mensagem, não somente nos dias de Mambrana, como nos dias de hoje, ele é ainda criticado. Né? Eu tenho muitos críticos, muitos não vão aceitar essa fé, não vão entender que esta é a fé dos apóstolos, que não é minha, que não é a minha doutrina. Tem muitas pessoas que descreem nisto, não importa o que aconteça, mesmo assim elas descreem. Não interessa quantos outros sinais Deus poderia ter feito através do ministério de Lembrana, elas continuariam descrendo. Não interessa quantos anos mais Mambrana pudesse ter vivido para fazer muitos outros sinais, ele sabia, mesmo que eu vivesse muito tempo, elas continuariam sem crer. Eu espero que isso aconteça comigo. Olha só o que ele está dizendo. E se isso não acontecesse comigo, ou seja, de ser criticado, das pessoas não crerem nele, né? Se isso não estivesse acontecendo, né, eu iria a um altar, em algum lugar, e eu diria, querido Senhor, o que há de errado comigo? As pessoas estão crendo em mim. As pessoas estão recebendo a minha mensagem. É só uma comparação. Está errado. As pessoas não podem crer em mim. As pessoas não podem aceitar essa mensagem. Né? Então o Mambrana está dizendo, se ninguém me perseguir, se ninguém me criticar, se todos aceitassem tudo que Deus estava fazendo através dele, o Mambrana estava dizendo, alguma coisa tinha que estar errado com ele. Então se acontecesse isso, ele dizia, eu iria orar a Deus e dizer, Deus,
As pessoas estão crendo em mim, o que está errado comigo? Eu não estou pregando tua mensagem, porque eles não podem crer em você. Eles não podem crer na tua mensagem. O que está errado comigo? Ele disse, se isso não tivesse acontecendo, eu estaria preocupado. Então, isso estava acontecendo. As pessoas não criam, as pessoas não aceitavam, então ele disse, com isso, então eu estou no caminho certo. Porque essa mensagem, ela tem que ser rejeitada, ela tem que ser combatida. Querido Senhor, o que há de errado comigo? Pois todos que vivem piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Certo? Temos que ter isto, diz uma mana. Temos que ter. A igreja tem que passar por isso. Ela tem que ser tida como seita, como neófita, como herética. A verdadeira igreja posicionada na fé de Cristo, ela é vista dessa maneira. Então, mais uma vez aqui, nós estamos verificando que a fé de arrebatamento é a mesma fé apostólica. É a mesma fé apostólica. A Coleman Branham estava ali representando na forma de dons e sinais através da sua mensagem e do seu ministério de ensino. Deus estava trazendo essa fé por intermédio do seu ministério, porque a sua mensagem era o alarido de Deus, sendo ali proclamado para preparar a noiva para a vinda de Cristo. Portanto, todo o ministério de William Branham tratava dessa fé de arrebatamento. Porém, entenda que a fé de arrebatamento não é uma coisa que a igreja mesma tem que produzir. Não é você que vai ter que forçar isso aqui. Assim como ela também não pode, por ela mesma, produzir novo nascimento. Não é você que pode querer fazer você se nascer a si próprio. Não é a igreja que vai poder, por ela mesma, produzir uma cura divina. Não. Cura divina, dons do Espírito, novo nascimento, fé de arrebatamento, nada dessas coisas, porque isso é fé. E não vem de você, não vem da igreja. Então nada que isto pertence à fé, pertence a você, como se fosse algo que você teria que fazer. É um poder que somente o próprio Deus é que vai conceder e vai dar para o crente. E a fé de Deus é a fé que se move em você. Como nós estudamos no outro estudo, Momana falando ali que o crente é a fé de Deus mesmo, o poder de Deus se movendo por meio e através do crente. Né? E é isso que a mensagem da hora está fazendo agora. Deus mesmo está aqui para Ele mesmo dar à igreja a fé de arrebatamento, e é esta fé da hora, é esta mensagem desta hora. Alimento espiritual em seu tempo. Eu desejo que se edifiquem agora, nesses oráculos santos de Deus, na fé, a fé desta hora. A fé. Será necessário ter mais fé do que já houve em qualquer outra era, pois essa terá de ser uma fé de arrebatamento, para que sejamos levantados. E então queremos que vocês creiam nesta noite em tudo que têm visto, tudo que você tem ouvido, a palavra que vocês ouviram ser pregada, os sinais, maravilhas que vocês têm visto. Desejamos que vocês acumulem tudo isto, juntamente em seus corações, e o considerem se isto é Deus em nosso meio ou não é. Então veja, portanto, que é a palavra desta hora que é ouvida e considerada pela noiva que vai conduzir a ela a uma fé de arrebatamento. A mensagem que nós não temos traduzida, Jesus Cristo é o mesmo, de 53. É uma oração. Nosso precioso Pai Celestial, viemos a Ti tão humildes, quanto sabemos que temos de vir. E Tu és o único que podes tomar esta palavra. E Tu és o único digno de abrir a palavra. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro de Deus, venha em nosso meio esta noite, no poder da Tua ressurreição. Dá-nos a fé de arrebatamento esta noite. Olha a oração do Mambrana. Dá-nos grande fé, amor, alegria inexprimível, cheio de glória. Você está entendendo essa oração de Mambrana aqui? Veja, Deus ele tem um caminho provido nesse tempo, do fim para conduzir a noiva para um arrebatamento. E o caminho provido, você já está entendendo, é essa mensagem da hora, que é o alarido, é essa mensagem que vai pôr a igreja em ordem e da qual a igreja consegue, então, a mesma fé de Cristo, que é a fé apostólica. Né? Agora, veja que aqui uma banda disse, né? A noiva ela não necessita de uma outra fé.
Ela não necessita de uma outra doutrina, ou mesmo de uma outra revelação. E a prova disso é que aqui o Umbanda, nessa sua oração, ele não clamou a Deus por alguma outra possível revelação que nem precisaria ser entregue. Deus, dê agora um trovão para a igreja, para esta noite ela receber a fé de arrebatamento. Ele não disse isso aqui. Ele não disse que tinha que ter uma outra revelação especial, uma outra fé especial, um outro ensino doutrinário para você subir no arrebatamento. Ele disse, Pai, ou antes, Cristo, Cordeiro, dê agora esta noite para esse povo aqui a fé de arrebatamento. Se tivesse que ter uma outra fé, uma outra doutrina, um outro ensinamento, ele não teria feito essa oração aqui. Para que naquela noite, aquela audiência ali tivesse essa fé de arrebatamento. Porque a única fé de arrebatamento que existe é a fé apostólica, que foi ali restaurada, que estava sendo restaurada através do seu ministério. Então, bastava apenas o quê? Eles crerem no poder da ressurreição de Cristo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Porque ele é o caminho provido por Deus para dar a mim e a você a fé de arrebatamento. Amém. Então, o irmão Branham disse que Cristo já estava aqui dando-nos a fé de arrebatamento. Através da sua palavra vindicada. Essa fé, ela tem se manifestado por meio de obras e por meio de sinais, para avivar o seu povo, para que algo que estava muito perto pudesse acontecer. Essa fé de arrebatamento é a mesma fé de poder que os apóstolos tiveram lá nos seus dias. Embora não fosse o tempo certo de se manifestar. Essa fé que nós precisamos para sermos arrebatados é a mesma fé que os apóstolos tiveram no seu tempo. Eles só não foram porque não era o tempo. Há um tempo para isso acontecer. Mas Deus agora teve que enviar uma mensagem para nos restaurar essa mesma fé de arrebatamento que os apóstolos tinham. Porque não é outra revelação, não é outra doutrina, não é outra fé. Ele disse, você não precisa de outra doutrina, você não precisa de uma outra teoria. Mensagem que não temos traduzida. Jesus Cristo é o mesmo, 63. Você crê que algum dia Ele virá e nos tornará livres? Eu também creio. Vir até a sepultura e abrir as portas, e eu sairei de entre os mortos. Eu estou confiando nele. Ele está aqui esta noite. Não é maravilhoso? Saber que não precisamos aceitar alguma filosofia humana? Temos uma Bíblia aqui que fala disto. E aqui está ele para identificar a sua igreja, para dar a ela a fé de arrebatamento para ser levada embora. Cristo mesmo revelado na sua palavra para esse dia, está aqui para dar à noiva sua fé para ela ser arrebatada. Então veja, a igreja ela não tem necessidade de aceitar uma outra filosofia ou uma outra doutrina, pois ela já tem a revelação da verdadeira doutrina com a qual ela já está identificada. Cristo ele está dando a sua doutrina para que ele se identifique com ela e ela com ele. Então, o que basta agora? Basta somente que esta fé que está na noiva aqui seja estimulada. A fé de arrebatamento é o estímulo de Deus na noiva para que ela se desperte, porque ela já tem isso. Essa fé apenas tem que ser estimulada. Ao lembrarmos mais uma vez que a palavra alarido significa também um grito de estímulo, lembra? Na concordância Strong. Isso não faz sentido, porque é isso que o alarido faz com a noiva. Ela dá um estímulo para despertar essa fé de arrebatamento que ela tem, porque é a doutrina apostólica, é a mesma fé dos pais. Então Deus envia agora um alarido para quê? Para dar um estímulo, um grito de estímulo. É isso que é o significado de alarido, celeuma. Então, vemos que é exatamente isso que a mensagem da hora está fazendo agora, com a noiva. É estimular a fé de arrebatamento que já está nela. Não é alguma coisa que tem que acontecer. Não é uma outra doutrina, uma outra revelação. Todo o ministério do Umbanda foi para esse propósito. Deus enviou este ministério para que, com sinais, com maravilhas e principalmente com uma fé, estimular a nossa fé de arrebatamento. Ministério explicado de 50, sem tradução. Nós estamos vendo sinais e maravilhas, como estamos hoje, para estimular a fé. O ministério dele foi para isto. Para crer em que quando ele vier,
que nós seremos arrebatados e levados juntamente para encontrar nos ares com aqueles que já partiram antes. Ele está dizendo, o meu ministério é aqui para isso, é para despertar você a fé de arrebatamento, para que você suba quando chegar a hora de subir. Então veja, a razão de Deus ter enviado o seu dom aqui para nós, neste tempo do fim, foi para que através da sua palavra escrita e também através da sua palavra falada, estimular a fé que está na noiva. Portanto, duvidar dessa mensagem, querido, ou rejeitar, seria um pecado que a noiva não cometeria. A noiva, ela crê na palavra. Tanto a escrita quanto a falada. Sob a tua palavra, mensagem 51, sem tradução. Mas então ele tem um dom profético, que ele enviou para a sua igreja nesses últimos dias. Para quê, irmão Brana? Ele vai dizer, para estimular a fé do povo. Aleluia. Você está entendendo? É um dom, é um ministério, é uma palavra, é um alarido. Para quê? Para te despertar, para te estimular. Estimular o quê, irmão Jorge? Ele disse a fé do povo, a fé apostólica que está sendo incutida, está inserida novamente agora, restaurada no coração do eleito. Aleluia. Nos últimos dias, para estimular a fé do povo, ou seja, para a cura e para o arrebatamento, para a salvação, para tudo. Estimular isso em você. Já está em você, só tem que ser estimulado. Então, se ele falasse através de mim, escute isto, isso seria secundariamente, ou seja, de forma indireta. Não seria Deus falando diretamente com você, mas através de um vaso, no caso, o seu mensageiro. Ele disse, se Deus falasse através de mim, não seria diretamente a você, mas seria uma forma indireta. Mas da mesma forma, quem é que está falando? É Deus. Amém. Não é a palavra de um homem ali. Vou repetir. Então, se ele falasse através de mim, seria secundariamente. Mas seria a sua palavra da mesma maneira. Agora, escute isso. Duvidar desta palavra escrita, o que é essa palavra escrita? Esta Bíblia aqui. Está falando da Bíblia. Duvidar da palavra escrita, ou seja, da Bíblia, seria pecado. E duvidar de sua palavra falada, o que é a palavra falada hoje? As fitas. A mensagem. Hã? E duvidar da palavra falada seria pecado. Então, a fé para a cura já está no crente. Amém. Assim como a fé para receber dons do Espírito, ou para receber o seu novo nascimento, assim como também a sua fé de arrebatamento já está no crente. Também já tem que estar. Tudo que Deus precisa fazer agora é o quê? É estimular essa fé que já está nele. Amém. E ele o faz por meio da sua mensagem. Outra mensagem aqui, não temos traduzido, disse 53. Meu anjo seguirá diante de ti. Naturalmente que você sabe o que eu estou fazendo agora. Eu estou apenas entrando em contato com o teu espírito, vê? Discernindo o coração. É fila de oração aqui. Ao falar com você, eu quero que você creia nisto, que Deus sabe todas as coisas. E o que está tentando fazer é levar você em condições de recebê-lo como seu curador. Vê? Apenas algo para estimular a fé que está em você. Só estou lendo isso aqui para dizer para você que é isto que todo o ministério de Lembrando é. Foi para isso que serviu, para estimular a fé que já está em você. Para o arrebatamento, para a cura, para tudo. É essa mensagem que estimula. Outra mensagem. Credes agora? Não temos traduzido. Que pena. 53. E agora, lembre-se disso. Quando me for, Jesus ainda estará aqui. Vê? Quando eu não estiver em sua igreja, Cristo estará aí da mesma maneira. Ele pode não estar aqui fisicamente, mas a mensagem que o William Branham deixou para nós é Deus mesmo, na forma de sua palavra falada. Amém. Deus ainda está aqui conosco. Graças a Deus. E talvez, até mesmo, se você ficar doente, você não tem que esperar até que alguém venha em uma dessas campanhas de cura. Isso é só para estimular a fé da igreja. Nós não precisamos de um outro profeta mensageiro para nos estimularmos. Essa palavra falada e a palavra escrita já é o suficiente para estimular a noiva para o arrebatamento. Não precisamos de mais nada. Então veja, eu quero que você entenda isso aqui agora. O apóstolo Paulo, ele disse para nós que o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo e que depois ascendeu ele aos céus, até a glória, para fazer dele as primícias que dormem, será também o mesmo Espírito que ressuscitará
ressuscitará a todo o restante do seu corpo místico. Portanto, será o Espírito Santo que vivificará os corpos dos santos mortos e dos que estiverem vivos no dia do arrebatamento. Todos conhecem Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo entre os mortos, vivificará vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, como que nós vamos ser ressuscitados pelo Espírito que está em nós? E será que ele está aqui só para nos arrebatar e ressuscitar? Não, ele está aqui agora para te dar a fé de arrebatamento. Porque o mesmo Espírito que vai te ressuscitar e vai te ascender aos céus, como o primeiro, as primícias, esse mesmo Espírito vai ter que estar aqui agora também para fazer isso. Jesus Cristo, ele pôde, como nós estudamos no domingo passado, ele pôde sacrificar a sua vontade para fazer do Pai, para fazer a vontade do Pai, por quê? Porque ele tinha a fé do Pai nele. Ele cria que o seu Pai podia ressuscitá-lo. Ele cria que o Pai poderia ascender à altura dos céus. Ele tinha a fé de ressurreição, o Filho tinha a fé de arrebatamento, ele creu nisto. O Pai deu esta fé para ele. E esta é a fé de Cristo, que é a fé apostólica, que é a fé da igreja. A igreja tem que crer tudo isto. E ele deu a nós o mesmo Espírito que estava no Cristo, o mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo dentre os mortos e que ressuscitou e o ascendeu aos céus, é o mesmo Espírito que está aqui em mim e você, na noiva na igreja. Se esse Espírito fez com Cristo, não vai fazer a mesma coisa por você? Essa é a fé de arrebatamento. Você crê isso já te foi dado. Você crê que assim será, ainda que não tenha acontecido. Então veja, o mesmo Espírito, deixa eu repetir isso, que ressuscitou e arrebatou Cristo aos céus, será o mesmo Espírito que está agora aqui atuando na noiva. Portanto, veja que somente poderá ir ao arrebatamento aquele que tiver recebido o Espírito. Porque ele hoje, para nós, para a noiva, ele é o quê? Mamãe explicou que hoje o Espírito é o quê para nós? É um sinal. É um sinal de Deus no eleito como prova de que ele recebeu a palavra para esse dia. Mensagem, o sinal de 63. O sinal para o crente neste dia é o Espírito Santo. Esse é o sinal. Não sangue, não química, se referindo ao sinal da antiga aliança do Sinai. Lá um animal tinha que ser morto, um sangue tinha que ser colocado na porta. Aquilo era o sinal. Era química. Hoje o sinal de que você é eleito, de que você é a noiva, de que você tem a fé de arrebatamento, qual é o sinal? É o Espírito Santo. Amém. Mas isso é o Espírito Santo de Deus. Este é o sinal que Deus requer da igreja hoje. Deus tem de ver este sinal. É a única coisa que Ele quer ver. Amém. Ele tem de vê-lo em cada um de nós. Por isso que esse mesmo Deus que ressuscitou ao seu Filho Jesus Cristo, Ele desceu agora para nós, até a terra, para ungir com o seu Espírito uma mensagem que vai colocar a igreja em ordem para ser arrebatada. E como o Espírito é uma unção, então será essa mesma unção que vai dar para a igreja, para a noiva, a fé de arrebatamento. É a mesma unção, é o mesmo Espírito. Deixa eu ler a mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, onde Umbanda vai falar isto. Aí está as suas 5 virgens prudentes. Quem são essas 5 virgens prudentes? A noiva. Ele usava isso aqui, essa figura de Mateus 25, para comparar com a igreja de hoje, com a noiva. Está bem? Aí estão as suas 5 virgens prudentes, que tipificam a noiva. Elas tinham o azeite. O que é o azeite? O que simboliza aqui nesse caso, então? O sinal do dia, não é isso? O Espírito Santo. Amém. As 5 virgens prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas, a fé de arrebatamento. Umbanda está dizendo a você que a fé de arrebatamento é o azeite da noiva. Se a noiva tem azeite, se a noiva tem unção, se a noiva tem o selo, ela tem que ter já a fé de arrebatamento. Ele disse aqui, a unção, o azeite das virgens sábias é a fé de arrebatamento. Crendo em todos os sinais e maravilhas e profecias e tudo mais. E estas 5 cortadas do remanescente foram tiradas, está falando das nécias. E o restante delas ainda eram virgens. E não serão perdidas, mas passarão pelo período da tribulação. Então veja, querido, esse sinal da noiva, que é o Espírito Santo, também é, como diz Umbanda, a própria fé de arrebatamento. Pois ele está ungindo agora a noiva
com a plena medida da palavra para este dia através desse Espírito, desse selo. Então, pode alguém dizer que tem o Espírito Santo sem ter a mensagem do dia? Você não pode separar. Porque o que está ungindo hoje à noite para o arrebatamento, com a fé do arrebatamento, é esse selo do Espírito, que é a mensagem do dia. Porque veja, como que essa mensagem que o Espírito Santo está se comunicando com a igreja hoje? Pois é com essa mensagem que ele está interagindo com a igreja hoje. Vindicando a sua mensagem através do cumprimento da sua palavra pela manifestação de um povo separado e eleito. Então veja, as virgens nécias, elas tinham azeite em suas lâmpadas. Mas que por fim depois acabou aquele azeite. E como diz o irmão Brana, muitos que dizem ter o Espírito Santo, eles têm. Mas o Brana ensinava que a unção que eles têm, esse Espírito que eles têm, unge apenas o seu próprio Espírito. Mas a alma não é ungida por esse Espírito. Essa alma deles não é selada por Espírito. Então alguns têm línguas, muitos têm discernimento, palavra de profecia, palavra de conhecimento, tem. Um Espírito, uma classe de unção foi derramada também sobre ele, porque a chuva cai sobre bons, sobre maus, justos e injustos. Mas ele disse para alguns, no caso das nécias, eles têm essa unção, mas ela só chegou ao próprio Espírito deles, mas não chegou até a alma, não selou ali a alma deles. Então, deste modo, somente as virgens nécias que não possuem o sinal do Espírito é que não vão possuir a fé de arrebatamento. Agora, quanto à noiva, só o que ela faz é o quê? É continuar o quê? Se movendo no poder desse Espírito e aguardar até a ocasião em que esse mesmo Deus que está nela ressuscite os santos que já partiram para que depois todos possam estar reunidos com o noivo. Portanto, se a noiva tem o sinal em si, ela também já deve possuir a fé de arrebatamento, que é o Espírito Santo que dá a si mesmo a ela. Mensagem que não temos traduzida. Contagem regressiva de 64. A igreja está simplesmente se movendo no poder do Espírito Santo. É pelo Espírito. É pelo Espírito Santo que fomos santificados. Desculpe. É pelo Espírito Santo que somos justificados. Vocês, ministros, sabem disso, não é? O Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo nos preenche. O Espírito Santo nos dá a fé de arrebatamento. Você tem o Espírito Santo aí? Você tem? Você já tem a fé de arrebatamento. Não diga, eu tenho que ter ainda. Por favor, quem é que faz isso na parábola? As virgens nécias. Nos dá, nós não temos, precisamos. As virgens nécias que ficam dizendo, não temos ainda, precisamos que alguém nos dê. Mas a noiva não precisa fazer isso, porque ela já tem. Entendeu a diferença? Ela tem todo o azeite, ela tem a unção, ela tem o Espírito, ela tem o sinal, ela tem já nela a fé de arrebatamento. Quem fica dizendo que tem que esperar alguma coisa, uma outra revelação, uma doutrina, é porque está atuando como as nécias, porque é isso que elas fizeram. Nós não temos ainda, esperamos que alguém nos dê. A noiva já tem. Todos aqueles que possuem o Espírito Santo já possuem consigo a fé de arrebatamento. O alarido já lhes despertou do seu sono dogmático. Não é isso? As virgens estavam dormindo. Então primeiro houve um alarido que acordou todos. As 10 se acordaram e se prepararam. Mas quando as sábias se despertaram, se acordaram, porque ouviram alarido, o próprio alarido se preparou. E ela já tinha preparação, ela já tinha o azeite. Mas as nécias, mesmo despertadas, mesmo tendo ouvido um alarido, uma mensagem, faltava algo nelas aqui. Porque a mensagem, você sabe, isso é predestinação, isso é eleição. Agora, só o que resta para eles, para a Virgem Sábia, é ouvir a voz do noivo para lhe chamar. A voz de arcanjo. Então, observe que, ao mesmo tempo em que a noiva está sendo liderada pelo alarido da hora, para marchar para uma fé de arrebatamento, na contramão disso, nós encontramos uma falsa vinha que ao longo das eras também vem marchando, mas no sentido contrário. Uma falsa igreja, com uma falsa fé, que nada pode produzir a não ser morte. Porque não é uma fé que tem vida nela. Não é a fé apostólica, não é a fé revelada, não tem o selo, não tem o sinal do dia. Não tem o Espírito Santo. Essa igreja, ela se apresenta até como a esposa de Cristo. Ela se diz cristã. Se diz como esposa do Senhor. Porém,
nela foi encontrado uma falsa semente. Que depois veio o quê? A gerar o quê? Filhos o quê? Ilegítimos. Filhos impuros. Ou espúrios. Porque são alheios, estranhos à fé de Cristo. Eles podem ter uma fé. Eles podem ter uma doutrina. Eles podem ter uma revelação. Eles podem ter uma unção. Mas é a sua própria unção. É a sua própria doutrina. É a sua própria revelação. É a sua própria fé. Agora, porque eles não possuem o sinal do Espírito, essa igreja, então, ela não conhece a palavra desse dia. Essa falsa igreja, ela foi comparada com a irmã Branham com as virgens nécias, como eu já comentei. Porque elas ficaram para trás. Elas não tinham todo o azeite em suas lâmpadas. Elas formarão, segundo o irmão Branham, o concílio organizacional de igrejas que vai rejeitar essa doutrina e por causa disso elas não, obviamente, entrarão no arrebatamento. Uma mensagem que não temos traduzida, de 62. Os sinais da sua vinda. Estou quase concluindo. Está bem? Aqui uma banda vai dizer assim: as igrejas protestantes se unirão e farão um conselho de igrejas. E os pentecostais se unirão a elas. Por quê? Eles não conhecem a palavra. Se conhecessem, não se uniriam. É exatamente isso. A palavra tem prometido isto. Deus, de enviar alguém para explodir esta coisa e alertar o povo. Ou seja, alguém com um alarido para fazer a noiva se separar e marchar para Cristo. Alguém teria que vir para fazer isto. Né? Estamos bem naquela hora, bem aqui agora. Aí está o dia. Ou seja, este alguém já estava ali fazendo isto. Você já sabe quem é. Olha aqui e veja os sinais. Que coisa! Eles estão todos sobre nós, por toda parte. Ou seja, Deus estava ali mostrando, vindicando para eles o seu mensageiro. Você quer saber qual é o problema? Por que a igreja não tem entrado no arrebatamento? Por quê? Bem, ela nunca irá desse jeito que ela está. Não irá. Isso mesmo. Não era disso que Deus estava falando. Porque são virgens nécias que não receberam o sinal do dia, não é isso? Lembre-se, a noiva de Adão foi encontrada com uma falsa semente. Não foi? A noiva de Adão foi encontrada com uma falsa semente. É a única mensagem onde o Umbanda usa essa palavra aqui. Falsa seed, falsa semente. Né? O que é isso? Uma falsa vida. Uma falsa unção. Em tipos, né? É uma falsa doutrina, uma falsa unção, uma falsa palavra, uma falsa fé, um falso avivamento. Eles têm tudo isso. A falsa religião tem avivamento, tem fé, tem doutrina, mas é falso, porque a semente é falsa. Isso é exatamente correto. A noiva de Jeová, que foi encontrada da mesma maneira. A noiva de Jeová, a igreja que se dizia igreja de Cristo, pegou a noiva de Adão como tipo. Agora diz, a igreja aí que se organizou, que se diz cristã, ela foi encontrada com a mesma falsa semente. Ele se divorciou dela e a repudiou. Está falando daquela igreja que se organizou lá em Roma. Amém? É isso mesmo? Isso foi Deus. A noiva de Cristo é a mesma coisa. Ela se encontrou com a semente mundana da organização nela e não com o evangelho, tendo uma forma de piedade, mas negando a eficácia dela, do Espírito Santo e da palavra. Aí está o sinal do último dia. Deus vai se divorciar dela e levar a sua noiva tão certo quanto qualquer coisa. Como foi nos dias de Noé. Ele disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Portanto, muitos não conhecem a palavra desse dia, queridos, porque estão sendo o quê? Escravizados pelas mentiras de Satanás. Escravizados por essa falsa semente. Enquanto Cristo está presente tentando despertar a sua igreja com a fé de arrebatamento, Satanás está escravizando e prendendo alguns com a semente da incredulidade. Agora, para concluir essa primeira parte do nosso estudo, né, o que nós vamos dizer com relação a tudo isso? Seria possível que a noiva, então, ainda não foi arrebatada por culpa da incredulidade da falsa vinha? A noiva não está sendo arrebatada por causa dos incrédulos que não estão crendo? Por que o arrebatamento não aconteceu ainda? Ou seria porque a noiva ainda não teria recebido a sua fé de arrebatamento? Porque alguns estão ensinando dessa maneira. Não, ainda estamos esperando receber uma doutrina, uma revelação. Será que então é isso? É por causa disso? Não é nada disso, meus queridos.
O arrebatamento só não aconteceu porque ainda falta entrar o último eleito, que vai entrar quando for o tempo de Deus para entrar. O arrebatamento só vai acontecer quando o último eleito aparecer nessa dimensão terrena e for batizado pelo Espírito Santo para entrar no corpo de Cristo. Então, quando aquele último eleito receber o Espírito da medida da fé revelada para esse dia, então ele vai obter a mesma fé de arrebatamento que a noiva agora também já possui. Então, a própria fé na noiva também será despertada, estimulada para que o arrebatamento aconteça. Mensagem que não temos traduzida. A escritura na parede 58. Quando o último gentil for trazido para dentro do corpo de Cristo, não haverá espaço para mais nada. Acabou. Não vai haver remissão, não vai haver intercessão, acabou o sangue, acabou tudo. Enquanto isso não aconteceu, ainda há sangue, há tudo isso. Você não irá se posicionar por ele agora? Pergunta aqui, irmão Brana. Por que você não chama a si mesmo de um soldado? Ele está com um alarido preparando um exército, não é isso? Para marchar. Por que você não confessa hoje os teus pecados? Você diz, irmão Brana, eu pertenço a uma igreja metodista, batista. Eu não me importo a que igreja você pertence. Eu estou pedindo para você aceitar a Cristo. Ou seja, para ser membro do corpo de Cristo. Não membro de uma loja denominacional, de uma loja da mensagem. Não é isso. É para ser membro do corpo de Cristo. Isso muda toda a sua atitude. Muda o seu ser. Se você não tem recebido isso, você perderá o arrebatamento. Você vai estar aqui para a tribulação. Então veja, a igreja então, ela precisa ainda percorrer um caminho. Ela já tem a fé de arrebatamento. Mas ainda precisa transitar por um caminho, algo que ela ainda precisa fazer. Até que o arrebatamento então, de fato, venha. Eu leio só essa mensagem, irmão Brana, aqui e termino esse estudo de agora. Não temos traduzido. Vejo que tu és profeta de 53. Ó Deus, conceda hoje que quando todos nós possamos reunir e ver todos aqueles 9 dons espirituais se movendo através da igreja, operando por todo o corpo da igreja, então nós teremos o arrebatamento. Então isso será levado e nós teremos o arrebatamento. Se não pudermos ter fé para a cura divina, como vamos ter fé para arrebatamento? A igreja ainda tem um caminho a percorrer, mas eu creio que Deus o fará. Amém? Nos coloquemos de pé, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos aqui pelo tempo maravilhoso que o Senhor nos permitiu ter, onde podemos, Senhor, imiscuir em poucas palavras aqui o que o Teu profeta nos ensinou, o que o Teu profeta nos trouxe. Estamos entendendo aqui, Senhor, através desse estudo, de que é necessário a igreja ainda percorrer um caminho até que as Tuas promessas se cumpram. Ajuda-nos a compreender melhor ainda isso, Senhor. O que devemos fazer? Ou o que Tu espera que a Tua noiva faça, Senhor? Aqui estamos, Senhor, crendo de que Tu já nos deu a fé, de que Tu já nos deu a palavra restaurada desse tempo do fim para converter os nossos corações àquela mesma fé de ressurreição que o profeta disse que os apóstolos tinham e que ele veio trazer para nós. Nós recebemos a palavra e damos amém para ela, Senhor. E cremos que Tu nos deu esta fé. Ajude-nos, Senhor, apenas a nenhum momento, Senhor, a ter essa fé maculada por essa falsa semente. Ajude-nos, Senhor, a manter a doutrina na sua pureza, Senhor, como ela é, para que nós possamos receber o nosso inteiro galardão. Ajude-nos, Senhor, a compreender melhor e melhor esses mistérios. Nos dê um entendimento, Senhor. Te agradecemos por essa porção, por esse estudo. E que Tu venhas falar mais e mais conosco, Senhor. Ajude-nos a levar a este amadurecimento que a igreja está sendo guiada nesse dia. Queremos ser um povo amadurecido, Senhor, para falar de Ti, para dar testemunho de Ti, e para não confessar uma fé privada, uma interpretação privada, mas a Tua fé, a Tua doutrina, a Tua palavra. Ajude-nos, Senhor, estimula a fé do arrebatamento que está em nós, seja com essa palavra ou com alguma outra coisa, Senhor. Se há alguma outra coisa que precisa ser feita, desperte nós, Senhor. Aqui estamos, a Tua noiva está aqui. Cremos que Tu já nos deu este selo, este sinal, que, como disse o profeta, é o próprio sinal do arrebatamento. É a fé do arrebatamento. Agora, Senhor, desenvolva isto em nós, para que nós possamos, Senhor, avivar isto. Aviva o dom que há na Tua igreja, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. É isso, querido. Vamos encerrar essa parte do estudo aqui. Amanhã estaremos ali em Francisco Morato, São Paulo, onde estaremos dando
prosseguimento a este estudo. Está bem? Nós vamos continuar aqui com a reunião, mas vamos encerrar a transmissão, agradecendo os irmãos que nos acompanharam até agora e convidando a todos para nos acompanhar amanhã na transmissão que estaremos fazendo ali direto de Francisco Morato, São Paulo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.